A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Meus amados, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias. Eu quero ler com os irmãos aqui para a gente começar a nossa reflexão nesta manhã de domingo. Deus fala muito ao meu coração, irmãos. Deus fala muito ao meu coração por esse trecho. E por isso eu escolhi para compartilhar com vocês nessa manhã, tá bom? Deus me fala profundamente, não é? Esse texto me faz me lembrar de muitas coisas, tá? Acerca da minha vida. E eu queria partilhar com vocês essa mensagem e esse sentimento que Deus desperta no meu coração quando eu leio essa passagem, tá? Lucas capítulo 8, versículo 38 ao 39, diz a palavra do Senhor: o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Que versículo bonito, irmãos. Que versículo bonito. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pelo dom da vida. Te agradeço, Senhor, porque nos dias da minha existência e da existência dos meus irmãos em Cristo aqui presente, nós fomos tocados pela graça de Deus. Fomos resgatados pelo teu amor. E por isso estamos aqui, Senhor, nessa manhã de domingo, adorando, Senhor, buscando a tua presença, ó Pai. Por isso, Senhor, eu te peço a tua ajuda na transmissão da tua palavra, porque a tua palavra mesmo diz que é o Espírito Santo que convence, que o Santo Espírito do Senhor possa estar conosco neste momento. Eu te suplico isso humildemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você sabia que Deus lhe deu uma mensagem para compartilhar com as outras pessoas? Você tem uma história de vida com Jesus. Ele quer que você compartilhe essa sua história com Ele, com as outras pessoas. Você pode até sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é um engano do diabo para te manter calado, te manter em silêncio. Ele quer fechar sua boca acerca de Jesus, o inimigo das nossas almas. Ele quer roubar o teu louvor, mas ele está repreendido em nome de Jesus. Jesus te trouxe hoje aqui para te lembrar. Você tem uma história comigo. E ele quer transformar essa história num legado para as futuras gerações. O testemunho, irmãos, é a história de como Cristo transformou a nossa vida, sabia? Em um tribunal, irmãos, não se espera que uma testemunha fique debatendo o caso ou que fique insistindo num veredito. O papel da testemunha é só contar os fatos que viu e vivenciou. Quem tem que decidir o que vai fazer com aquilo é o juiz e os advogados. Tá bom? Jesus não falou para os seus discípulos serem seus advogados. Jesus falou para os seus discípulos serem suas testemunhas. Compartilhar com os outros o que essa pessoa, em comunhão com Cristo, viveu em sua vida com Cristo. É testemunhar. É compartilhar o que Cristo fez por ela. Jesus, amados, quer que você compartilhe aquilo que Ele fez por você. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus?
Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como você percebeu que precisava de Jesus? Oh, glória a Deus. Como você comprometeu a sua vida com Jesus? Que diferença Jesus faz na sua vida hoje? Compartilhe isso, meus irmãos. Compartilhe isso. Repito, como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como percebi que eu precisava de Jesus? Pare para pensar. Relembre. Como comprometi a minha vida com Jesus? A diferença que Jesus faz na minha vida. Oh, glória a Deus. Sem Jesus eu nada sou. Ai de mim se não tiver Cristo Jesus. Quando você para meditar nessas questões, você vai ligando os pontinhos e vai percebendo a ação de Deus na sua história. E é essa história que Deus quer que você compartilhe com as outras pessoas. 2 Coríntios, amados, vamos abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja que poderosa é esta palavra, amados. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Atente para essa palavra aqui. Veja como ela é poderosa. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, o Senhor diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Aqui é propósito. Está até grifado aqui na minha Bíblia esse para. Está grifado assim, ó, para. É propósito, sua vida tem propósito. O que você vivenciou tem propósito. Se é com Cristo. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante uma grande expectativa, um grande anseio? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou até com a decepção? Isso nada me derrotou, isso nada te derrotou. Você está aqui hoje para dar glória e louvor a Jesus Cristo. Talvez você esteja passando por um momento assim, mas você está dando glória e louvor a Jesus Cristo. Ide! Fale isso para as outras pessoas. Lá no meu serviço, irmãos, levantava-se algumas questões lá nas reuniões. E toda hora eu tentando debater com as pessoas. Conversei com as pessoas de Jesus Cristo, debater pontos. E as pessoas sempre fechando o ouvido. Até o momento que em uma determinada reunião eu falei, eu não sou digno de Jesus, mas eu amo. Eu amo do fundo do coração. Eu não sou digno nem de ser chamado servo de Jesus. Talvez algumas pessoas aqui não tenham um grande interesse, mas eu amo Jesus por causa disso na minha vida. Quando eu parei de ficar falando de conceitos, abri a boca para falar de quanto Jesus era para mim, por isso que eu não podia deixar de falar de Jesus, aí que eles começaram a me ouvir. Ide! Abram, amados, a sua Bíblia, lá em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 28 ao 30. João capítulo 4, versículo 28 ao 30. Quem sou eu? Eu não sou um teólogo. Eu não sou uma pessoa estudada. Veja o meu passado, irmão. Veja o quanto eu envergonhei a Jesus antes de conhecê-lo. Sim, você não o conhecia, mas a partir do momento que você o conheceu,
A partir do momento que você atendeu o chamado do Senhor, você fez aquilo que cabia a todo ser humano. Que adianta a pessoa ser boazinha, mas Jesus chama e ele não se curva ao Senhor. E Jesus veio para buscar o perdido, veio para transformar o pecador. Uma vida transformada é a maior pregação que pode realmente existir. Essa mulher aqui era mal falada. Essa mulher aqui era desprezada. Essa mulher aqui, ela era marginalizada. Mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, veja só o que aconteceu. João capítulo 4, versículo 28 ao versículo 30. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Está dando para acompanhar aí, irmãos? João capítulo 4, versículo 28, tá? Desculpe se eu dei a referência não de forma exata. João capítulo 4, versículo 28 ao 30, já estou chegando ao final da pregação. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Assim saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Com quem? Com Jesus. Agora veja o que está escrito no versículo 39 ao versículo 42 do mesmo capítulo. João capítulo 4, versículo 39 ao 42. Atente para o que está escrito aqui, irmãos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Do testemunho da mulher. Ela falou para eles o que Jesus fez na vida dela. Ela não era teóloga. Ela não conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas ela foi fiel com o que tinha. Busque o conhecimento, sim. Estude a palavra do Senhor, sim. Mas não fique dando desculpa. Seja fiel com o que Deus já te deu. Fale da tua vida, da tua história com Jesus para as outras pessoas. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, isso foi o que Jesus fez. Isso impactou a vida dela. Cada um aqui tem uma história do que Jesus fez por ele. E a gente não pode esquecer dessa história e tem que compartilhar. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oh, glória a Deus! É, mulher samaritana. Será que alguém lá no céu um dia? Será que alguém lá no céu um dia vai se aproximar de você e vai falar: muito obrigado. Muito obrigado por ter falado de Jesus para mim. E por isso eu estou aqui. Nem que seja uma única alma. Não precisa ser multidões como as de Pedro. Uma única alma que foi salva porque você testemunhou o que Jesus fez por você. É a maior realização que você fez na vida. Mais do que qualquer coisa que você possa conseguir nessa vida. Se você ajudou uma única alma a chegar ao céu, foi a maior realização que você fez. Porque tudo que você conquistar nesse mundo vai ficar aqui. As pessoas falam: para a pessoa ser feliz, planta uma árvore. Para a pessoa ser feliz, escreve um livro. Para a pessoa ser feliz, faça um filho. Tudo vai ficar. Mas uma alma que foi salva por Jesus vai durar toda a eternidade, feliz lá no céu. E Jesus pode usar a tua história, o teu testemunho. Por isso eu vim aqui para te dizer: ide, testemunhai. A última palavra que eu quero ler com vocês, amados. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10.
Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Não deixe o inimigo da sua alma calar a sua boca acerca da sua história com Jesus. Você não é perfeito. Você teve desafios, sofrimentos, quedas. Se você está em Cristo, tudo isso pode ajudar uma pessoa a se voltar para Jesus e se salvar um dia. Você pode ser usado por Jesus para que haja festa no céu. Glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Irmãos, essa é a fórmula da felicidade. Se você vive isso, você é feliz. Apesar das frustrações dessa vida, apesar dos fracassos dessa vida, apesar dos erros que você cometeu no passado, dos prejuízos que você causou, que sofreu. Mas o Senhor não permitiu que você fosse destruído nisso. Ele te resgatou e te deu uma viva esperança. E se você vive essa palavra aqui, regozijai, se alegre, porque grande é o seu galardão no céu. Eu não sou perfeito, mas eu sou de Jesus. E todo mundo sabe disso. Todo mundo tem que saber que você é de Jesus. Todo mundo tem que saber que você tem dono. Todo mundo tem que saber que você não é mais uma ovelha perdida, desgarrada, largada. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Oh, que promessa maravilhosa! Por isso, é isso que eu trago essa mensagem. E tem aqui no meu papelzinho, como título, Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Uma vida com Jesus. Então, ide. Nessa semana, aproveite as oportunidades para as pessoas conversarem com você. Fale o que Jesus fez na sua vida. Eu também já te passei por uma situação assim, mas sabe o que me ajudou? Jesus. Passei por isso mesmo, sofri muito, tive uns perrengues, mas sabe o que me ajudou? Jesus. Jesus, 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 Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, irmãos.